Nesse vídeo, nós vamos fazer a boneca bailarina. Se você acompanhou o vídeo, onde eu ensino a fazer a base desse corpinho, agora nós vamos fazer os acabamentos finais. A roupinha, a sainha, né, da bailarina, o cabelinho, colocar a sobrancelha, colocar a boquinha e colocar a orelhinha. Se você caiu aqui de paraquedas, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo sobre como fazer esse corpinho de aproximadamente 12 centímetros. Vamos começar? Para fazer a bailarina, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Fio, estou utilizando a cor chantilly para fazer as orelhinhas. Fio cor-de-rosa para fazermos a sainha. Um cor-de-rosa mais escurinho para fazer a boquinha. E eu vou fazer o cabelinho dela castanho. Então, eu tô utilizando esse fio aqui, na cor castanha. E fio marrom para fazer as sobrancelhas e os cílios. Nós vamos precisar também da agulha 3 milímetros. A agulha de tapeceiro e a tesourinha de picotar. Nós vamos começar com o fio na cor rosa para fazer a sainha. A sainha a gente faz direto no corpinho. Então, aquela marcação que a gente fez no corpo, nós vamos trabalhar os pontos aqui. Então, você coloca o fio. Puxa o fiozinho aqui, por dentro, um espacinho, para começar a trabalhar os pontos. Vou dar uma correntinha aqui para prender. Tá presinho aqui. Então, eu vou trabalhar uma volta, aqui em volta do corpinho, de 2 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Na próxima alcinha, um pouquinho difícil de pegar, mas ter bastante paciência. Eu faço o segundo pontinho e aqui na próxima eu vou fazer o aumento. Então, 2 pontinhos e um aumento por toda a volta da cinturinha da nossa bailarina. Terminei a primeira volta com a sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Terminei com 2 pontos baixos. O último eu fiz aqui, ó, onde eu iniciei a primeira carreira. Agora, nós vamos para a segunda carreira. Na alcinha de trás do primeiro ponto da segunda carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 1, 2... correntes, e no mesmo buraquinho, nós vamos fazer mais 2 pontos baixos. Pontos baixos não, pontos altos agora, tá? Segundo, que o primeiro a gente tá contando a correntinha, e o terceiro, ponto alto. Vamos para o próximo ponto. E vamos fazer isso por toda a carreira. Pegando na haste de trás, nós vamos fazer um aumento triplo de pontos altos. O que é isso? São 3 pontos sobre o mesmo ponto de base. 1. 2. 3. Por toda a volta na alcinha de trás da primeira carreira, tá bom? Façam de vocês, que eu faço o meu aqui. Nós finalizamos a carreira de número 2, com aumento triplo de ponto alto em cada ponto de base. Agora, nós viremos aqui no primeiro pontinho, vai fazer um ponto baixíssimo. A correntinha para arrematar, que
que está pronta aí a sainha. Puxa o fiozinho. Nós temos aqui já a roupinha pronta e a sapatilha. Agora, com a agulha de tapeceiro, nós vamos esconder esses fiozinhos. Passando aqui por dentro, ó, por baixo. Vamos dar um nozinho. Passando por dentro da argolinha e escondendo mais um pouquinho aqui. Aí, a gente corta o fio. Ficou um fiozinho também aqui, né, do início da carreira. A gente podia ter escondido ele antes, mas eu esqueci, não tem problema. Vou passar ele aqui por dentro. Cortar no pezinho, pra ele ficar escondidinho. Agora, nós vamos fazer o cabelinho. Como que a gente vai fazer esse cabelo? A gente vai fazer um coque de bailarina. Então, vamos lá. Para fazer o cabelinho, nós vamos começar fazendo uma espécie de touquinha, porque o cabelo vai ficar preso, tá? O coque a gente faz depois separado. Então, nós vamos iniciar fazendo um anel mágico, com 6 pontos baixos, e nós vamos fazendo um aumento do tamanho do aumento que a gente fez na cabecinha na hora de fazer o corpo, que foi até 6 aumentos. Vou colocar a legenda para vocês. Aí, quando a gente chegar na última carreira de 6 aumentos, eu retorno com vocês, tá bom? Então, primeiro ponto, primeira carreira, 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Vou fazer o meu aqui e retorno com vocês. Então, recapitulando, nós fizemos a primeira carreira, o anel mágico com 6 pontos baixos. A segunda carreira, 6 aumentos, totalizando 12 pontos baixos. A terceira carreira, a sequência de um ponto baixo e um aumento, totalizando 18 pontos baixos. Na carreira número 4, 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos baixos. A carreira número 5, 3 pontos baixos e um aumento, com 30 pontos no total da carreira. A carreira número 6, com 4 pontos baixos e um aumento, com 36 pontos no total. A carreira 7, com a sequência de 5 pontos baixos e um aumento. E a carreira 8, com a sequência de 6 pontos baixos e um aumento. E eu coloquei aí na legenda para vocês, já aquela forma alternada, para não ficar a marca dos aumentos e ficar um trabalho bem redondinho. Então, nós paramos aqui na carreira de número 8, né? Nós vamos fazer agora carreiras de ponto sobre ponto, de modo que fique uma touquinha, né? Fica o cabelinho que vai representar aí, nesse amigurumi, o cabelinho preso da nossa bailarina. Então, vamos seguir agora com carreiras de ponto sobre ponto. Nós subimos 3 carreiras de ponto sobre ponto, cada uma das carreiras com 48 pontos baixos, da carreira 9 até a carreira 11. E agora, na carreira 12, vai ser a última carreira dessa espécie de touquinha, eu vou fazer aqui com vocês. No próximo pontinho, que é o primeiro pontinho da carreira 12, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na segunda correntinha, pula uma, nós vamos fazer um ponto baixo. No
restante da correntinha, nós vamos fazer um ponto para cada correntinha. Um ponto, qual vai ser o ponto agora? Meio ponto alto. Como que é o meio ponto alto? Dá uma laçada, coloca na correntinha puxando o fio, dá outra laçada e puxa os 3 fios na agulha de uma vez. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos meio alto. Aí, nós vamos pular um ponto de base, no seguinte, a gente faz a mesma sequência dessa primeira mechinha aqui da franja. Um ponto baixíssimo, 8 correntinhas, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na segunda correntinha, um ponto baixo. E mais 6 meio ponto alto, um para cada correntinha. Nós vamos fazer um total de 6 mechas. Vocês façam aí, eu faço aqui e eu já volto com vocês. Nós completamos essa volta com 35 pontos baixos. E aqui no último pontinho, nós vamos fazer um ponto... Eita, que tá apertada. Baixíssimo. E vamos arrematar, deixando fio suficiente, aí vai bastante fiozinho, porque nós vamos costurar na cabecinha. Essa touquinha, para depois costurarmos, confeccionarmos e costurarmos o coque. Eu peço desculpa pelos ruídos aí nos vídeos, que aqui em São Paulo, esses dias, está fazendo um calor nível Cuiabá. E eu acabei esquecendo de desligar o ventilador para fazer a gravação. Então, nós vamos costurar aqui a cabecinha. Só ir passando entre os pontinhos por dentro, afundando bem com a agulha de tapeceiro. Depois, a gente ajeita a franjinha. Para ajeitar a franjinha, eu uso cola, mas eu volto para explicar com vocês, tá bom? Então, eu vou costurar aqui. E volto com vocês com essa parte do cabelo prontinha. Tô terminando aqui a costura, vou passando por dentro com uma espécie, na minha época de infância chamava de ponto atrás. Eu volto um pouquinho, vou lá na frente, pulo um pontinho aqui, ó. Volto aqui e ponho a agulha mais pra frente. Fui costurando toda essa volta dessa maneira, tá? Nós começamos aqui, fui costurando, dando a voltinha, e aqui eu já estou finalizando essa partinha do cabelo. Fazendo esse pontinho atrás, nem sei como é que chama hoje em dia, mas foi como minha mãe me ensinou quando eu era pequena. Finalizando a voltinha. Tô quase encontrando ali onde eu comecei. Opa. A costura, ela engasga um pouquinho, é assim mesmo, tá? Nem sempre onde a gente quer, passa a agulha por conta dos pontos, né? Então, aqui, vou prender só esse daqui, se eu conseguir. Pronto. Dei a volta com esse ponto atrás, como eu chamei. Vou dar
aquele nozinho aqui. E vou escondendo o fio por dentro da cabecinha da nossa bailarina. Passando algumas vezes. E cortando e escondendo o fio, tá? A franjinha nós vamos ajeitar para ela ficar bem posicionadinha, tá? No final. Nós vamos pro próximo passo, que é o coque. Então, para fazermos o coque da nossa bailarina, a primeira carreira, 6 pontos baixos no anel mágico, eu já me adiantei aqui. Na segunda carreira, nós vamos fazer 6 aumentos, 2 pontos baixos em cada ponto de base. Marcando sempre o primeiro pontinho, o início da carreira, para não nos perdermos. Nós vamos fazer essa carreira, que vai ficar com 12 pontos baixos. Opa. Um aumento em cada pontinho. Sete, 8, 9, 10, 11, 12. A terceira carreira, nós vamos fazer a sequência de um ponto baixo e um aumento por toda a volta, finalizando com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e um aumento, totalizando 24 pontos. Aí, nós vamos fazer 3 carreirinhas, das 5 a 7, de ponto sobre ponto. Vão ficar essas carreiras, cada uma delas com 24 pontos baixos. E a gente retorna no final da 7ª carreira para dar continuidade ao trabalho. Finalizamos a 7ª carreira. Na carreira de número 8, nós vamos fazer a sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, nosso primeiro pontinho da carreira de número 8. 1, 2 e uma diminuição. Ao final dessa carreira, nós teremos 18 pontos baixos. Podemos arrematar aqui esse coque. Eu arrematei aqui na 8ª carreira, finalizada com 18 pontos baixos. Agora, eu vou pegar o fio na cor rosa, que é a mesma cor da sapatilha e da roupinha, que eu vou fazer o frufruzinho no coque, que aí a gente já costura tudo junto, fica mais fácil. Então, como é que eu vou fazer essa parte? Eu vou pegar nas alcinhas da frente, por toda a carreira, eu arrematei aqui até na alcinha de trás, para ficar mais fácil. E vou fazer em cada ponto de base 5 pontos altos. Eu vou subir no primeiro aqui 1, 2 correntinhas e vou fazer mais 4 pontos altos nesse mesmo ponto. 1, 2, 3, 4. Como eu já tinha a correntinha, ela conta como primeiro ponto, eu tenho 5 pontos no mesmo ponto de base. Vou fazer isso por toda a volta nas alcinhas da frente.
5 pontos altos em cada ponto de base, por toda a volta, e a gente volta no final dessa carreira. Eu dei a volta com 5 pontos altos em cada ponto de base. Vou pegar aqui no primeiro pontinho, aquele das correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo, aquela correntinha para fazer o arremate. Vou deixar o pedaço de fio para a costura. Antes de costurarmos, nós vamos encher aqui o coque, para ele ficar firminho. Então, a gente vai pegar o enchimento, vai colocar no coquinho. Mais um pouquinho. E aí, a gente vai costurar aqui bem no meinho da cabecinha, tá? Esse fio que a gente já arrematou, a gente passa na agulha de tapeceiro. Passa ele aqui por baixo, entre os fios, pra chegar aqui no pezinho do frufru. E vem costurando na cabecinha, passando por baixo. Ficar apertado para pegar pontos próximos, vai pegando espaçado. Vai pegando com mais espaço. E vai voltando para ficar bem presinho, tá bom? A franjinha eu já coloquei aqui, eu uso cola silicone líquido para arrumar aqui a franjinha. Então, a gente vai terminar essa costura para dar continuidade ao acabamento da nossa bailarina. Colocamos o coque na bailarina. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Então, para fazer a orelhinha, nós vamos usar o fio chantilly, que é a cor da pele que a gente tá fazendo a boneca. Então, nós iniciamos com o anel mágico. E 6 pontos baixos dentro desse anel mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fechar esse anel mágico e iniciar a segunda carreira. Então, nós vamos fazer como essa segunda carreira. Nós vamos fazer 2 aumentos. Então, no primeiro pontinho. Peraí, que eu acho que eu entrei errado aqui. Agora vai. No primeiro pontinho, 1, 2 pontos. No segundo ponto de base, mais um aumento. E, continuando a carreira, nós vamos fazer 4 pontos baixíssimos, para dar aquela ideia de voltinha da orelha. 1, 2, 3, e no último pontinho, mais um ponto baixíssimo, 4. Aí, nós vamos arrematar no primeiro pontinho aqui que a gente trabalhou da carreira de número 2. Faz outro ponto baixíssimo, uma correntinha, corta o fio com um espacinho para costurarmos na cabecinha e puxa aqui. Com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o acabamentinho aqui. Vamos colocar o fio na agulha.
Nós vamos, no ponto seguinte, passar aqui por dentro. Ajeitando aqui esse acabamento, fechando bem o anel mágico. Nós vamos costurar essa orelhinha desse lado, mais ou menos nessa altura dos olhos e pegando uma partinha aqui do cabelo. Fica mais ou menos na metade e nessa altura aqui dos olhos, tá bom? A gente volta pra costurar essa orelhinha e fazer a outra orelha. Então, eu já costurei aqui a minha primeira orelhinha. Tô passando o fio aqui no meio da cabecinha pra escondê-lo. Esse fiozinho aqui do anel mágico eu também escondo. Como tá curtinho, primeiro eu ponho a agulha. Depois eu passo o fio. Quando tá curtinho, eu faço assim, pra poder esconder bem. Corto aqui, aperto pra esconder. Eu já me adiantei, fiz a outra orelhinha da mesma forma, só que na hora de costurar eu inverti, tá? Os aumentos ficaram pra baixo, agora os aumentos ficam pra cima. Vou costurá-la também, e vai ficar com as duas orelhinhas. E a gente volta pra fazer sobrancelhas e a boquinha dessa coisa fofa. Orelhinhas costuradas. Tem gente que prefere colar, até o coque dá pra ser colado, as orelhinhas também. Eu prefiro a costura, embora eu tenha bastante dificuldade em costurar, é uma parte bem difícil pra mim, mas eu prefiro porque fica mais resistente. Se é pra uma criança que manipula demais, tá mais firme. Se é pra chaveiro também, que balança pra cá, balança pra lá, com a costura tá mais firme. Eu uso mais a cola nos acabamentos, ou pra terminar de ajeitar, né, a orelhinha tá meio desajeitada, eu ponho um pinguinho de cola. Eu uso silicone líquido. Como que eu faço quando eu vou usar a cola? Eu coloco um pouquinho aqui e passo no trabalho e seguro o tempo necessário pra colar. Não vou direto com o tubinho, porque senão pode virar uma meleca e estragar todo o nosso trabalho. Agora, nós vamos pegar aquele fio cor-de-rosa mais escuro, colocar um pedacinho na agulha, e nós vamos fazer a boquinha. Então, a gente pode colocar em qualquer lugar aqui. Vamos sair aqui onde a gente quer a boquinha, bem centralizada. Deixa um espacinho que a gente vai fazer o acabamento. Eu vou fazer a boquinha daqui até aqui e volto no mesmo buraquinho onde eu entrei, pra depois esconder o fio. Eu não puxo tudo, porque eu gosto das bonecas sorridentes. Se você achar que está muito baixa a boquinha, você pode subir também um pouquinho, tá? Vamos experimentar subir pra ver qual que fica melhor. Pera aí. De novo, acho que eu fiz muito embaixo, deixa eu ver se melhora assim. Então, antes de você arrematar, esconder o fio, sempre observa se ficou bom essa posição mesmo, porque aí dá tempo de você arrumar. Não finaliza nunca esses acabamentos antes de você olhar bem se tá no espacinho desejado, tá? Tá tortinha, tá vendo? Tem que ser um pra cá ou um pra lá. Então, a gente erra mesmo, e eu já tô mostrando aqui essa dica, pra ver que é possível consertar, desde que você não arremate, esconde o fio. Também dá, mas fica mais complicado, e o trabalho pode ficar marcado, né? Então, vamos lá de novo. Vou fazer daqui, uma boquinha maior, até aqui. Uma bailarina bocuda. Mas você pode fazer menor se você achar necessário. Acho que assim tá excelente. Então, eu puxo o fio.
Aqui eu faço aquele lancezinho da cola, pra não ficar a boquinha solta. Passo um pinguinho aqui, com a pontinha do espeto, seguro pra secar. Aí, depois que eu venho e faço o acabamento, que é dar um nozinho, com cuidado pra não repuxar, firme, mas sem ser muito puxado. E o outro nozinho aqui. Corta no pezinho. Pra poder esconder, tá? Eu vou passar a colinha aqui na minha boquinha, pra ela ficar uma bonequinha sorridente. E já volto pra gente fazer a sobrancelha. Boquinha coladinha, com um sorrisinho, pra ficar uma bailarina alegre. Agora, nós vamos fazer a sobrancelha, tá? Acima dos olhinhos. A sobrancelha também eu deixo folgadinho. Ó, entrei num espaço. Vou fazer a distância de 1, 2, no terceiro. Eu coloco aqui a agulha. Vou deixar um pouquinho, assim, arcadinha, pra ficar mais charmosa. 1, 2, no terceiro, eu já volto no mesmo buraquinho onde eu entrei com a agulha. Aí, vamos puxar aqui esse fio soltinho. Deixa eu ver qual deles que é. Esse daqui. Deixo um pouquinho arcado, tá? Não muito. Mas dou aquele pinguinho de cola. Aquela pingadinha. Pra ficar um pouquinho assim. Pra cima. Ajeitando bem. Cortando o fiozinho. Vou cortar o meu aqui e volto com vocês. Pra finalizar, eu coloquei os cílios, na cor marrom também. Passei um fiozinho aqui, ó, rente ao olhinho. Pra ele não ficar solto, eu coloquei um pinguinho de cola. Passei uma sombrinha aqui na bochechinha pra ela ficar fofíssima. E coloquei os brinquinhos pra ela ficar mais charmosa. Quero agradecer quem ficou até aqui, acompanhando essa receita. Vem mais por aí, outros tamanhos. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e apertar aí o sininho de notificação. Gratidão!